Turma boa, vou contar aqui mais uma história, né? Só que a história hoje não é história de ficção não, né? É história de trancoso, como eu gosto de contar não, né? História de bicho não, aqui é história verdadeira, uma história verídica aqui da Escritura Sagrada, né? A história de José e seus irmãos. Jacó permaneceu em Canaã, a terra em que seu pai tinha morado, ao pai de Jacó. Esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bala e Zefa, mulheres de seu pai. Certo dia, falou a seu pai da má fama que eles tinham, a má fama dos irmãos. José era o preferido de Israel, porque era o filho de sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Seus irmãos perceberam que o pai preferia aos outros filhos, por isso ficaram com raiva e não falavam amigalmente com ele. Começaram a enciumar dele aí, né? Até porque numa casa de muitos filhos, sempre o caçula, né? Sempre é mais mimado mesmo, né? Devia ser o mais novo, né? Um dia José teve um sonho e contou a seus irmãos, que ficaram com mais raiva dele. José disse aos irmãos: escute o sonho que eu tive. Atando o feixe no campo, meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês rodeando e se prostrava diante dele. Quer dizer que o feixe dele se levantava e ficava de pé e os outros rodeando ele, né? Já estava dando um sinal que lá na frente ele ia ser alguma coisa. Os irmãos lhe perguntaram: será que você está querendo ser nosso rei ou dominar-nos como Senhor? E eles ficaram com mais raiva ainda, por causa dos sonhos que José lhe contava. E José teve mais um sonho que contou a seus irmãos. Tive outro sonho. E aí eles já foram, né? Lá vem sonho de novo. O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele contou o sonho a seu pai e aos irmãos. Então o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Quer dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos prostrar-nos por terra diante de você? Quer dizer que até o velho lá ficou já, né, de orelha em pé, né? Porque o mais novo contar um sonho desse. Os irmãos ficaram com ciúme de José, quando o pai meditava sobre o assunto. Agora, a inveja produz ódio, fraticidade. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: seus irmãos devem estar com o rebanho em Siquém. Venha cá, vou mandar você até onde eles estão. José respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: então vá ver como estão seus irmãos e o rebanho e o traga-me notícia. O pai mandou do vale de Hebrom e José chegou em Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que é que você está procurando? José respondeu: procuro meus irmãos, por favor, diga-me onde eles estão apacentando o rebanho. O homem disse: eles partiram daqui e eu os ouvi dizer que iam para Dotã. Então José foi à procura de seus irmãos e o encontrou em Dotã. Os irmãos viram de longe e antes que se aproximasse, começaram a planejar a morte dele. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo, jogá-lo num poço. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então para que serve seus sonhos. Rubem ouviu isso e procurou salvar José das mãos dele. Rubem disse: não vamos matá-lo. E continuou: não derrame o sangue, jogue o rapaz nesse poço do deserto, mas não levante a mão contra ele. Rubem pretendia salvar José das mãos dele
e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou ao lugar onde estavam seus irmãos, eles lhe arrancaram a túnica de mangas longas e o agarraram e o jogaram dentro de um poço vazio, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que levava para o Egito. Então Judá falou a seus irmãos: que vamos ganhar matando nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal ele é nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Quando passaram alguns mercadores madianitas, estes retornaram José do poço e depois venderam José aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e este o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava mais aí. Então rasgou as vestes e, voltando até os irmãos, falou: o rapaz não está mais lá, e eu, para onde irei? Então pegaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue, mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: encontramos isso, veja-se é ou não a túnica do seu filho. O pai olhou e disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José foi despedaçado. José rasgou as vestes, vestindo-se de luto, e chorou a morte do filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolá-lo, mas ele recusava consolo e dizia: de luto por meu filho descerei ao túmulo. E seu pai chorou por ele. Entretanto, os madianitas no Egito venderam José para Potifar, ministro e chefe da guarda do faraó. Pronto, esse foi o primeiro trecho aqui da história de José. Vocês que assistiram aí, aguardem que eu continuo a história, né? A história de José.